Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te ilumine e abençoe você com a sua família. Muito. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Eu tenho falado desta palavra por esses dias e vou falar de novo. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou, se apegou ao propósito, se esvaziou e assumiu a condição de servo. Se humilhou, foi fiel, obediente, até a morte, é o que tem faltado em muita gente. Buscar saber o que Deus espera dele e agir com integridade. Tem faltado integridade em muita gente. Falar de Jesus. São tantas as pessoas que falam. Mas e a atitude dele? Quantas realmente tem tido? Quantas realmente estão apegadas à vontade de Deus e não à vontade delas mesmas? Você tem se esvaziado? Hã? Você já se esvaziou de tudo aquilo que Deus já disse? Isso não me agrada. Você tem assumido a condição de servo, de obediente? Você tem se humilhado diante do Senhor? Porque é isso que Ele espera de você. Talvez você está aí dizendo, eu quero ir para um lugar mais alto. Bom, Jesus foi colocado foi colocado por Deus na mais alta posição. Está aqui, ó. A mais alta posição, o Senhor o colocou. Mas por quê? Por quê? Porque Ele se apegou ao propósito. Porque Ele se esvaziou, porque Ele se humilhou. Porque Ele assumiu a condição de servo, que talvez você não tenha assumido. E são essas as atitudes que o Senhor está esperando de você. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Considere o que você deve, considere a vontade de Deus e não a sua. Se apegue à vontade de Deus e não à sua.
Se esvazie de si mesmo e se encha de Deus. Se humilhe diante dele. Assuma a condição de servo. Você quer ir à mais alta posição? Você quer? A Bíblia está dizendo aqui o que deve ser feito. Obediência tem faltado em muita gente. Tem gente que hoje briga por tantas coisas, que envergonha o nome do Senhor. Quantos que hoje só estão brigando por interesses, por seus próprios interesses. Brigando. Quantos que estão comprando briga que não é dele? Quantos que estão envolvidos com tantas coisas malditas? Estão apegados a coisas que vão levá-las à destruição, à condenação. O Senhor Jesus foi fiel até a morte. O Senhor Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. E a Bíblia está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você tem sido fiel até a morte. A Jesus! A Jesus! Ou você só tem usado o nome dele? Você tem sido fiel a ele? Eu não estou falando de igreja, de religião. Você tem sido fiel a ele. Ele foi fiel até a morte. E Deus está esperando isso. Fidelidade, fidelidade. Não tem outra maneira de uma pessoa ser exaltada. Se você está aí, quer ser exaltado, exaltada, quer subir para um lugar mais alto, quer ser colocado numa alta posição, a atitude que você tem que tomar tem que ser a mesma que Jesus tomou. Considere a vontade de Deus como prioridade. Se apegue à vontade de Deus. Se esvazie de você. Se esvazie do seu eu. Se esvazie, jogue-se fora. Se humilha diante dele. Assuma a condição de servo. Seja servo do Senhor Jesus. Seja obediente até a morte. Obediente a Deus. E ele vai te colocar na mais alta, a mais alta posição, será sua. Ele vai te erguer. Se você quer ser erguido, quer ser exaltado, esse é o caminho da vitória. É ter a mesma atitude de Cristo Jesus. O resto é conversa fiada. É engodo, é engano. Seja a mesma atitude de vocês. A mesma atitude, tenha a mesma atitude de Jesus Cristo. Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. É o que o Senhor está esperando. Ele fez o que era certo. O que ele tinha que fazer. Quando ele estava para ir, para ser crucificado, ele disse a Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está na hora de você fazer esta oração. Senhor, eu até não quero isto. Mas não importa o que eu quero ou não quero, importa o que o Senhor quer. Tem gente que se ele sente, ele faz. Se ele não sente, ele não faz. Para de viver à base de sentimentos. Para de esperar sentir vontade para fazer algo dentro da vontade de Deus. Se você esperar sentir vontade para fazer a vontade de Deus, não vai sentir nunca. A gente faz a vontade de Deus, independente de sentir ou não sentir.
Porque não somos burros. O diabo muitas vezes quer nos deixar burros. Mas Deus nos deu inteligência, cabeça. E é para pensar. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, a sua doença é incurável. E todas as pessoas que são guiadas pelo coração têm sido destruídas. A Bíblia fala que nós oferecemos a Deus um culto racional, não é emocional nem religioso. Então pense a respeito. Enquanto você for dirigido por suas emoções, não vai ser colocado numa alta posição. Você quer ser exaltado? O Senhor foi exaltado. Mas a Bíblia está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E é o que Ele está esperando de você. De todos nós. Não espere sentir vontade vontade de se submeter a Deus. Você sabe que tem que se submeter a Deus, então se submeta a Deus. E pronto. E pronto. A Bíblia diz que os 3 mundos, céu, terra e inferno, tem que se curvar diante do Senhor. Se você quer que os problemas se curvem, não tem outra maneira. Você vai ter que rever a sua conduta, as suas atitudes, como tem agido, como tem andado em Deus. Pense a respeito. Se crer, desejar, quiser orar comigo e também desejar colocar algo sobre a TV, eu volto já para nós orarmos. Dona Malvina, como que era a vida da senhora antes de viver a fé que a senhora vive hoje no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era conturbada, sim, porque quando as coisas aconteciam, eu entrava em desespero. Eu entrava em desespero, eu ficava agoniada, eu ficava nervosa, eu tomava muitos remédios controlados, desde que eu trabalhava na penitenciária. Isso era a atitude comum que a senhora fazia? Isso era assim, algo comum, era natural, certo, acontecer. Aí eu comecei, à noite eu sempre procurava ficar procurando programas para assistir. E aí um dia eu ouvi a bispa. E nesse dia que eu ouvi a bispa, desde esse dia eu comecei a ouvir. Então, 2011 inteiro, eu assisti a bispa. À noite, de manhã, principalmente à noite. E quando foi no dia 29, foi determinado um jejum aqui da igreja, de 7 horas. E aí eu peguei e falei assim, se for esse o lugar que porque eu senti uma falta dentro de mim. Eu era kardecista, espírita, mas sentia falta de algo. Sentia falta de algo. Eu não sabia o quê. Aí eu falei assim, se for este lugar que é o que está faltando dentro de mim, eu vou conseguir fazer esse jejum de 7 horas. Então eu desafiei eu mesma a fazer um jejum de 7 horas na minha casa. No horário que a bispa começou aqui e encerrei no horário que ela encerrou. Só que na minha casa. Aí no outro dia eu vim para a igreja, dia 30. Aí até a vigília da virada no dia 31. Aí eu vim para a vigília da virada no dia 31. Eu e a minha filha adotiva. Aí, quando eu cheguei aqui, que participei e fui embora, eu falei assim, nossa, esse foi o melhor Réveillon da minha vida em todos os meus anos. E aí eu continuei a vir, e continuei a orar, e a pedir, e a minha vida foi mudando em uma série de coisas. Mais paciência com a minha filha adotiva, certo? A paz interior? Paz interior, principalmente, sabe? Principalmente a paz interior. E a fé de pedir e falar com Deus várias vezes ao dia da minha casa, certo? E aí teve uma questão X, que foi... eu fui injustiçada
nos meus processos, na minha aposentadoria, certo? E eu já tinha resolvido deixar de mão, porque eu já estava muito cansada, eram muitos papéis, eu já tinha lutado muito. Eu falei, eu vou trabalhar de outra coisa. Eu tenho quando táxi, eu vou pegar um táxi, frota, vou trabalhar, vou completar essa aposentadoria e vou deixar. Assistindo o culto, não lembro qual foi o dia, que a bispa disse, tudo que você conquistou, que Deus te deu, é seu. Você tem que correr atrás. Não desanime. Você não pode desanimar. Você tem que correr atrás. Você não pode pedir para Deus e ficar parado, certo? Você tem que buscar. E eu lembrei de uma passagem também, que Jesus, para multiplicar os peixes, os pães, ele tinha um pãozinho, ele tinha um peixe. Aí eu falei, eu vou pedir uma advogada para poder eu desarquivar os meus processos. E aí eu comecei em oração para que Deus materializasse uma advogada dentro daquela área que falasse em causas do Estado, certo? Próximo à minha casa, para que eu pudesse desarquivar o processo. E para eu ver realmente se tinha exatamente, se eu estava realmente com a razão, porque eu não acreditava em mim, eu comecei a desacreditar. E Deus materializou essa advogada. E tudo que eles deixaram e retiraram do meu dinheiro vai ser devolvido. Um processo da Caixa Econômica Federal também, que já estava quitado e eles estavam me cobrando, eu já tinha pago para eles. E depois, quando foi a hora deles devolver o dinheiro, eles arrumaram outra dívida também. E aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tristeza que a senhora tinha, não tem mais? Não tenho mais. Passou, em nome de Jesus. Certo? Não tem tristeza, não tem nada. Eu falo assim, hoje eu me sinto assim e peço a Deus todos os dias, porque minha fé seja viva, que me fortaleça, para que eu passe no fogo, que eu não me queime, que pode estar tudo desabando à minha volta, mas que eu me permaneça firme. E quanto às pessoas, meus amigos, minha família, quem quiser distanciar de mim, que distancie, mas eu quero que Deus esteja comigo. Hoje eu vivo para Deus. A senhora aprendeu dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora se desligou, a senhora teve uma transição, se desligou de uma religião e se envolveu agora com Deus. A senhora tem uma experiência viva com Deus hoje. Hoje eu tenho uma experiência viva e, inclusive, eu achava que ia ser tão difícil eu me desligar do kardecismo, do espiritismo, porque já há mais de 20 anos, eu já tinha feito cursos e tudo, eu achava que ia ser difícil. E foi uma coisa muito natural, certo? Deus fez algo completo. Foi muito natural. Eu só encontrei o que faltava dentro de mim. Assim como a senhora veio, assistiu o programa e veio, essa pessoa que nos assiste agora, ela tem que vir. Ela tem que vir. Eu falo para eles, venham. Aliás, eu mandei várias pessoas para cá antes de eu vir. Mandei assistir o programa, mandei. Inclusive, tem pessoas que são membros daqui. Certo? E o mais interessante é que eu já não mandava para outro lugar, eu mandava para cá, mesmo sem eu ter vindo, certo? E eu digo para ele, venha conhecer. Já mandei o jornal para várias pessoas, certo? Para o interior, para vários lugares, e eu falo para eles, ouça o programa pela televisão, conheça, certo? E aí você decide. Eu não vai me chamar de fanática, não, certo? Porque eu sou uma pessoa bem racional, certo? Feliz hoje, abençoada. Feliz, abençoada. Eu só quero que as pessoas sejam como eu, que vivem uma situação como eu. Feliz. E abençoada. E confiante na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Emanuel, o que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, a minha maior conquista, assim, para a honra e glória do Senhor, foi no 4º jejum. O ano passado, no final do ano passado, em novembro, eu precisei fazer um exame na qual eu não estava muito bem, estava sentindo algumas dores. E eu fui fazer esse exame com uma médica. E a médica, na hora que estava fazendo o exame, se assustou com o que ela viu. Ela chamou um outro médico. Esse médico também olhou, não sabia do que se tratava, chamou mais uma médica. Ou seja, 3 médicos para me examinar. E não tinham visto o que tinham encontrado. Eu estava com cistos nos 2 ovários e comprometendo até a minha trompa. E aí o médico
os 3 médicos me examinando e um olhando para a cara do outro assim, com aquela cara de interrogação, e eu mais ainda, por estar ali sem saber o que está acontecendo, fiz o exame e levei para uma outra médica. A hora que a médica abriu o exame, ela olhou e falou: nossa, que cisto grande, eu nunca vi isso, o formato dele é diferente, não é igual a um cisto comum, é o formato de uma banana, nunca vi isso. Aí eu fiquei mais atemorizada ainda. Isso foi numa terça-feira, eu vim na igreja na quarta, muito entristecida, muito aborrecida. Quando foi no 4º jejum, eu fiz o exame, levei para a médica, para essa mesma médica que olhou. Aí ela olhou já com aquela cara de alegria. Nossa, sumiu, que bom, ele desapareceu. Aí eu comigo pensei assim também, todas as sexta-feiras no culto de cura e libertação, eu ali, a presbítera comigo, orando, ela vinha, colocava a mão, orava, determinava, e para honra e glória de Jesus, estou curada, sumiu tudo, não estou tomando mais remédio nenhum, graças a Deus. A senhora dizia para mim que a princípio a senhora ficou preocupada, mas a senhora decidiu lutar pela fé e o milagre aconteceu. Eu cheguei aqui bem entristecida, isso foi uma coisa assim que me aborreceu demais, eu fiquei muito aborrecida mesmo, mas aí eu falei, não, eu vou determinar, eu vou orar, eu vou nos cultos de sexta-feira, é o culto de cura e libertação, então eu vou me curar e vou me libertar disso, para honra e glória de Deus, não aceito isso não, e não aceitei, graças a Deus, tá tudo bem. Foi curada também da depressão, não é isso? Graças a Deus, eu cheguei aqui na igreja em 2010, na metade do ano de 2010, em 3D, desempregada, desesperada e depressiva. E para honra e glória do Senhor, eu cheguei aqui desempregada em 2010. No final de 2010, as 3 coisas que eu não queria levar para 2011, eu projetei que era o desemprego. E a minha ceia de Natal de 2010 para uma pessoa que está desempregada era digna de uma pessoa que estava trabalhando numa multinacional. Porque até a minha mãe falou, nossa, nem parece que você está desempregada. E eu comecei 2011 já trabalhando para a honra e glória do Senhor. E 2011 foi o ano da grande colheita. E eu sou a testemunha viva que eu colhi 100 vezes mais, porque o que eu conquistei em 2011 é inexplicável. Eu conquistei muita coisa, eu conquistei bens materiais, mobília nova da minha casa, muita coisa, assim, graças a Deus, assim, Deus me deu muito, e o meu final de ano de 2011, então, foi melhor do que 2010. E no dia 31 de dezembro, eu coloquei meu joelho no chão e entrei em 2012 eu já tinha aquela certeza dentro do meu coração que 2012 ia ser melhor do que 2010 e melhor ainda do que 2011. E para a honra e glória do Senhor, em janeiro eu conquistei o tão sonhado telhado que eu queria fazer na minha casa, que é um telhado colonial. Assim, era uma coisa que eu tinha projetado para 2012, mas não estava tão assim... Já está lá, já está pronto, para a honra e glória do Senhor, e já está quase tudo pago, graças a Deus. A senhora pode dizer que o alimento espiritual que a senhora precisou e precisa para vencer, a senhora encontra aqui? Em todos os sentidos. É com a bispa, é com o bispo Anderson de sexta-feira, é com todos os pastores, obreiros. A gente encontra aqui a palavra que sai daqui realmente toca no coração e na mente da gente. A gente chega de um jeito e sai de outro. Então tudo que a gente precisa está aqui. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Para mim, representou o resgate da minha vida. Porque quem me conhece sabe do meu temperamento, sabe como era a minha vida e como eu estou hoje, como é a minha vida hoje, viu a transformação da minha vida. Então, aqui representa o resgate da minha vida. A bispa fala, né? Às vezes ela prega alguma palavra que fala, põe a sua boca no pó. Eu vim do pó. Eu posso te dizer que eu vim do pó. Eu já frequentava uma outra igreja, já fazia alguns anos, mas não era essa mesma fé. Então, eu frequentava aquela igreja, mas assim, eu vivia numa depressão, eu não conquistava muita coisa, meu dinheiro não rendia. Por cabeça hoje. Graças a Deus por cabeça. Feliz? Muito demais. Abençoado. Glória a Deus.
Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta vida tenha entendimento. E tendo entendimento, decida imediatamente colocar em prática. Para que o Senhor abençoe a vida dela e a honre. Abençoa essa vida, meu Deus, para que neste momento, aquilo que ainda não tinha sido revelado, entendido, que possa o entendimento dela ser iluminado. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, eu consagro tudo que está sobre a TV, água, azeite, documentos, peças de roupas. Eu determino que onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também para a honra e a glória do teu nome. Eu peço, abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoados e prosperados e enriquecidos. Eu peço que o Senhor prospere e abençoe grandemente. Visita a todos com poder agora, Senhor. Desperta mais semeadores para o programa Mudança de Vida hoje. E honra o teu povo, dando graça, visão, clareando o entendimento. Eu peço agora, o Senhor quer operar e fazer algo grande na vida das pessoas. Mas é necessário que todos entendam e se submetam à sua vontade. Ó Deus, eu abençoo a cada um que está conosco, em nome de Jesus Cristo, e peço vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Busca entender. Coloque em prática. E Deus vai te honrar. Você quer ir para uma alta posição? Quer que todas as situações contrárias se curvem? A sua atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Quer ser honrado? A sua atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Se Deus tem buscado por você, dê lugar. Se submeta a Ele. Venha buscá-lo. Jesus está voltando. Você tem certeza da sua salvação? Você está focado em Deus? Se apegue a Ele. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E ai daquele que não estiver apegado, agarrado ao Senhor. Ai daquele que não estiver dentro da vontade dEle. Se submeta a Ele. Se Ele não vier, não voltar, eu vou continuar aqui. Porque Ele está voltando, viu? Não esquece disso. Jesus está voltando. Isso não é mito, isso é verdade. Se Ele não voltar, se Ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Domingo, reunião das primícias para os comprometidos com Deus, às 9, 15 e 18 horas. Ministério Mudança de Vida.